Olá, gente, bom dia novamente, aqui de volta com vocês, com a atividade de hoje. Vocês podem ver que que é o tema desta semana, ligas camponesas. Então, nós temos aqui um texto que é um pouquinho grande, não precisa vocês copiarem, mas precisa que vocês leiam com atenção e releiam quantas vezes forem necessário, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que o texto está falando aqui, né? Vamos fazer uma leitura mais expansiva nesse momento. Então, com a modernização e com a penetração de capital no setor canavieiro paraibano, as relações de produção dentro do sistema latifundiário foram modificadas. Quer dizer, quando a gente fala aqui de penetração de capital, nós estamos falando de dinheiro, da parte financeira. Quando falamos aqui de relação de produção dentro do sistema latifundiário que foram transformadas, nós estamos falando do sistema lá dentro dos grandes latifúndios ou médios ou pequenos. Nós estamos falando das fazendas, dos grandes proprietários ou dos médios proprietários ou dos pequenos, tá certo? Então, ocorreram alterações significativas nos âmbitos agrário e social. Significa que houve um certo desenvolvimento. Tais alterações agravaram os conflitos já existentes entre campenses e latifundiários, quer dizer, naquela época já existiam os movimentos, não é? As ligas já existiam e os conflitos também. Então, esses conflitos foram se agravando entre quem? Entre os campenses, quer dizer, os camponeses, e latifundiários, quer dizer, os grandes proprietários. Melhores condições de trabalho e a reforma agrária sob o lema. Então, os movimentos movidos estavam direcionados a este lema aqui, reforma agrária na lei ou na marra. Por isso que existia também um certo conflito não, grandes conflitos mesmo. Esse processo contraiu o aspecto próprio na resistência do campesinato, quer dizer, na resistência que existia lá no campo, por meio da criação das ligas camponesas, que eu falei ontem, ou desde segunda-feira. Essas ligas, elas se intensificaram muito mais na região Nordeste, e o município de Sapé, aqui na Paraíba, também foi sede dessas ligas camponesas. Então, importante movimento social que trouxe inúmeros benefícios sociais para os camponeses. Até então, às margens dos direitos trabalhistas e sindicais, porque na época eles trabalhavam, mas sem nenhuma lei direcionada a esses direitos que eles deveriam ter, com a intenção de prestar assistência social e jurídica aos associados, porque inicialmente começou como uma associação. Então, é que João Pedro Teixeira, que foi destaque aqui no município de Sapé, como líder das ligas camponesas. Ele, quem mais? Vamos ver onde nós estamos. Pedro Fazendeiro, Nego Fubá e outros camponeses criam, em fevereiro de 1958, a Associação dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas de Sapé. Então, só um pouquinho para que vocês possam entender mais sobre esses movimentos chamados de ligas camponesas, tá certo? Continuem lendo para vocês responderem aqui a essas questões. Passando para cá, creio que ficou bem fácil para vocês responderem as questões anteriores. Aqui diz assim:
Escreva o dobro e o triplo de 15.000. Então, aqui vocês vão escrever o dobro e aqui vocês vão escrever o triplo. Quando vocês vão calcular o dobro de um número, vocês vão multiplicar por 2, não é? Então, vocês vão multiplicar por 2 o número para dar o dobro. Depois, multiplica por 3 para dar o triplo. Continuando, conforme o texto, qual era a população de Sapé na década de 50? Está lá no texto, década de 50. É a mesma coisa que dizer 1950, tá certo? Então, quando eu me refiro à década de 50, eu posso estar me referindo ao ano 1950, 1951, 1952, 1953 até 1959. Quando eu chego em 1960, eu já cheguei na década de 60. Entenderam? 6. De onde vem o alimento que consumimos? Então, o tempo todo aqui nós falamos de movimentos agrários, nós falamos de valorização da terra, falamos de conflitos também que existiam nesses movimentos para que esses camponeses adquirissem, ou seja, alcançassem seus direitos e principalmente de valorização da terra, não é? Porque de onde vem o alimento que consumimos? De onde vem? Leiam aqui, por favor. Vocês vão ler para responder, tá certo? E depois eu quero que vocês pesquisem também. Eu não vou dar conceito nenhum agora, porque a minha intenção é que vocês possam pesquisar o significado de nômade. Então, bom estudo para vocês. Olá, gente. Seguindo com o tema Ligas Camponesas, vocês vão ler o texto aí que fala da importância do homem do campo, também da importância da terra para todos nós, não é? Então, leiam com muita atenção para poderem responder as questões abaixo. Vamos ler um pouquinho a importância do homem do campo, ou a importância do homem no campo. Os dias começam cedo, o trabalho é árduo. Muitas vezes as férias e os finais de semana não fazem parte do calendário. A dedicação em preparar a terra para o plantio e colheita faz com que a rotina seja exaustiva. A palavra exaustiva quer dizer cansativa. Além disso, há ainda a preparação com o tempo, com as pragas. As pragas são os bichinhos que destroem as plantações. O custo de produção e o financiamento da colheita. A vida do agricultor familiar não é fácil e ele busca resolver os problemas com o trabalho duro e dedicação. Por esse motivo, que é celebrado dia 28 de julho, o Dia do Agricultor, data que visa valorizar o trabalho desse profissional tão importante para a sociedade. Letra A. Qual é o assunto do texto acima? Então, o assunto do texto acima, vocês vão identificar, não é? Letra B. Porque o agricultor familiar tem uma rotina exaustiva. E aí vocês vão explicar o porquê. Letra C. Qual é o dia do agricultor? Também vocês vão identificar aqui no texto. Letra D. O homem do campo, que é o agricultor, é um profissional que depende de muito esforço físico na execução do seu trabalho. Será que esse esforço físico do trabalhador rural faz benefício para ele?
pesquise e descubra isto. Mas essa pesquisa vocês podem fazer após a atividade, tá certo? Para não empalhar vocês aí no momento de copiarem e fazer o restante da atividade. Depois, faça as suas anotações e fale o que você descobriu sobre o trabalho do homem no campo, tá certo? Então, dando continuidade, o número 2, vocês vão ler também esse texto, que tem o título Agricultura. Agricultura é a união de técnicas aplicadas no solo para o cultivo de vegetais destinados à alimentação humana e animal. Porque não somos só nós, os seres humanos, que nos alimentamos desses produtos retirados de lá da terra, lá do campo, produzido pelo homem do campo, mas os animais também, não é? A exemplo da galinha que se alimenta do milho e outros animais, não é verdade? Então, continuando a leitura. Produção de matérias-primas. O que são matérias-primas? São esses produtos retirados do campo que vão para as fábricas ou para as indústrias alimentícias. Vão ser transformados esses produtos em outros produtos. Por exemplo, o milho vai para a indústria alimentícia ser transformado em fubá, em outros produtos, farelo, que os animais costumam também se alimentar de farelo de milho, e ornamentação. Os produtos agrícolas não servem somente para a alimentação, mas também para ornamentação. A agricultura é uma atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é a partir dela que temos o nosso sustento, não é verdade? Existem 3 fatores ligados à produção agrícola: o físico, como o solo e o clima, o fator humano, que corresponde à mão de obra em seu desenvolvimento, é o homem que trabalha na agricultura, e o fator econômico, que se refere ao valor da terra e o nível de tecnologias aplicadas na produção. Por isso que se diz que existem 3 fatores envolvidos na agricultura, ligados à produção agrícola. Entenda mais. Vocês vão ler aqui o que é agricultura. Só uma revisão, não é? Vamos ver o que é agricultura, a história da agricultura, quando surgiu a agricultura, a continuação da história, a modernização, a agricultura é intensiva, o que é isso? A agricultura é extensiva, tá certo? Leiam com muita atenção. E agora, aqui no 3, é uma produção textual em que eu já iniciei e vocês vão apenas completar, tá certo? Então, vejam, a agricultura é a arte de cultivar, aí vocês vão completando, dando continuidade ao texto, tá bem fácil. É só voltar lá a leitura e completar aí. O número 4, sobre o conceito de reforma agrária. É correto afirmar que, vamos ver, letra A reforma agrária é o processo de redistribuição das propriedades produtivas de um determinado país ou região. Então, fala aqui de redistribuição das propriedades produtivas, que as terras que produzem são
distribuídas com as pessoas. Não é verdade. Letra B. A reforma agrária é o processo de redistribuição das propriedades rurais improdutivas para camponeses que não possuem terras. Vamos ver se a correta vai ser a letra B. Improdutivas quer dizer aqueles terrenos que os seus donos, os latifundiários, não trabalham nele. Letra C. A reforma agrária é o processo de redistribuição das propriedades rurais improdutivas que só atende quem tem condições para produzir a terra. Aí, será que é verdade? Porque quem já tem condição já são os donos, não é? Então, não teria necessidade de haver aí o processo de redistribuição. Letra D. A reforma agrária é o processo de doação de terras para o governo que produzirá alimentos para os mais carentes. Muitos fazendeiros realizam essa prática em troco de isenção de impostos. Não é verdade? Então, concluímos que a resposta correta é a letra B, não é isso? Seguindo aqui o número 5, na cidade de Sapé, região do Brejo Paraibano, a Liga Camponesa se constituiu em 1958 e tem sido registrada como sendo a mais importante do contexto socio-histórico nordestino e brasileiro. Teve como líderes João Pedro Teixeira, Elizabeth Teixeira, João Alfredo, Pedro Fazendeiro, Gregório Bezerra, Francisco Julião e outros que lutaram para melhorar a vida do campo. Veja a localização do município de Sapé em parte do mapa da Paraíba, que está sendo mostrado aqui agora, certo? E respondam, vejam aqui, não responder, escreva os nomes dos municípios que se limitam com o município de Sapé. Então, não é uma pergunta, vocês vão escrever aqui os nomes dos municípios que se limitam com o município de Sapé. Então, vocês vão ver que nós temos aqui acima, ao norte, no caso, Cuité de Mamanguape, nós temos Mari, nós temos Sobrado, temos Cruz do Espírito Santo, não é? E temos também Capim. São os municípios que se limitam com Sapé. Então, a gente vai ver aqui para marcar a alternativa correta. Vejam, os municípios que se limitam com Sapé é Cuité de Mamanguape, ao norte, Capim também ao norte, Santa Rita a leste, Cruz do Espírito Santo, Centro-Oeste, Sobrado Sul, Riachão do Poço e Mari, a oeste. Será que é verdade? Temos Mamanguape, Capim, Santa Rita, Cruz do Espírito Santo, Sobrado, Riachão do Poço e Guarabira. Não, né, gente? Vocês vão identificar que nós não temos Mamanguape, nós temos Cuité de Mamanguape. Não é verdade? Também vocês vão ver que Guarabira não é. Quem é Mari, porque Guarabira vai ficar bem mais longe. Tá certo? Então, vocês vão copiar aqui os nomes desses municípios que se limitam com o município de Sapé, certo? Só relembrando aqui, fazendo essa
revisão, certo? Para que vocês possam entender. Vejam, aqui nós temos, olha, Cuité de Mamanguape, que fica limitado mesmo, fica no limite. Capim, Mari, aí vem pra cá, Cruz do Espírito Santo, e você não vai encontrar ainda Riachão do Poço, porque esse mapa é mais antigo, tá certo? E seguindo aqui, tem uma atividadezinha que vocês podem fazer em casa com a família de vocês, tá certo? Leiam com atenção e aí, no dia que der certo ou nos dias adequados, vocês podem fazer aí na família de vocês. É muito bom trabalhar a educação física com a família. Seguindo, vocês vão observar aqui essa obra de arte que retrata o trabalho no campo. Não faz parte da nossa realidade, vocês vão perceber, mas que também trabalha essa realidade nossa do campo. E aí, vocês vão ler com atenção, tá certo? Que trata da valorização da terra e do homem do campo e fazer o que está sendo aí solicitado no enunciado. Aqui são os cálculos que vocês vão fazer com bastante atenção. Vamos ver? Veja o preço destes alimentos e resolva as situações problema. Lembrando a vocês que situações problema, esse termo tem um hífen que está faltando aqui, tá certo? Está faltando o hífen, que é aquele traçozinho entre situações e problema. Número 1, calcule quanto o senhor João gastou comprando estas quantidades. Então, aqui nós temos 2 kg de maçã, 1,5 kg de pera, 2 kg de uva, 2 dúzias e meia de caqui, 5 pés de alface, 6 kg de batata, 3 kg de cebola, 3 dúzias de ovos. E o preço está aqui. Vocês vão ver o preço para poder fazer os cálculos. 2 kg de maçã. Se o quilo custa R$4, então a gente vai ter 2 vezes 4, que é igual a R$8. 1,5 kg de pera também custa o mesmo valor, R$4. Então, 1 quilo, R$4, mais meio quilo, R$2. Então, vai ser o quê? R$6. Você já vai montando a continha para depois somar e ver quanto o senhor aí gastou nessas compras, tá certo? Depois tem 2 quilos de uva. A uva custa R$6. Então, 2 vezes 6, que é igual a R$12. Uva, R$12. Depois, 2 dúzias e meia de caqui. A dúzia custa R$2. Lembrando que vocês sabem que uma dúzia são 12, não é? Mas não importa agora no momento. Sabendo que uma dúzia são R$2, uma dúzia e meia, R$3, não é isso? Bota aqui, R$3. Caqui. Cinco pés de alface. Cada pé custa R$1. Então, 5 vezes 1, R$5. E anota aí, alface. Depois tem 6 quilos de batata. Batata custa quanto? 6 quilos de batata, R$4. 6 vezes 4, faça a continha. 6 vezes 4, 24, não é? Então, anota aqui, R$24. Batata.
Depois, 3 quilos de cebola. Cebola é a R$ 2. 3 vezes 2, R$ 6. R$ 6 de cebola. R$ 6 de cebola. Agora vejam os ovos. Os ovos, 6 unidades. 6 unidades é igual a R$ 2. Mas aqui tá falando em dúzias, 3 dúzias. Então, veja só, 6 unidades é meia dúzia. 3 dúzias, no caso, uma dúzia, custa R$ 4, entendeu? Porque 6 unidades não equivale a meia dúzia. Sendo uma dúzia, então custa R$ 4. E ele comprou 3 dúzias, então 3 vezes 4 é igual a R$ 12. Ovos. Pronto, aí agora você só vai adicionar tudo isso. Somar, vamos lá, 0, 8 mais 6, 14, 14 mais 2, 16, 16 mais 3, 19, 19 mais 5, 24, 24 mais 4, 28, 28 mais 6, 34, 34 mais 6, 30, aliás, mais 2, 36, não é isso? Revendo, olha só. 8 mais 6 são 14, não é? 14 mais 2, 16. 16 mais 3, 19. 19 mais 5, 24. 24 mais 4, 28. 28 mais 6, 34. 34 mais 2, 36. Sobe o 3, não é isso? Subiu o 3 para cá. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 1, 7. Então, quantos reais o senhor João gastou nessas compras? R$ 76. Escreva por extenso. R$ 76.